quando a gente começa a alinhar os nossos papéis, o quanto isso influencia no reflexo dos nossos filhos, né? Eles começam a... Às vezes a gente fala assim, como é que o nosso filho vê a gente como uma autoridade, né? A autoridade que é diferente de autoritarismo. Como é que meu filho não me enxerga com respeito? E muitas vezes é porque a gente está no lugar errado, né? A gente está conversando com o nosso filho de uma posição errada. A gente não está falando com ele da posição de mãe, né? Da posição de mãe. Então, às vezes é difícil mesmo que haja esse respeito. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, até aquele dia eu falei pra vocês... E o meu bonequinho caiu no chão aqui, peraí. Aqui, ó. Então, eu mostrei outro dia aqui pra vocês e eu vou mostrar de novo, tá? Eu acho muito legal essa representação. Eu vou deixar depois salva ali no IGTV, tá? Essa representação dos nossos papéis. Então, existe por trás de todos os papéis, de todas as representações que a gente tem no nosso dia a dia, um ser único, uma pessoa com a sua essência, uma pessoa que carrega os seus valores. É aquela pessoa que a gente veio ser. É aquela pessoa que é a gente, né? Então, quem você é? A gente pode até se fazer essa pergunta. Quem você é? Muita gente fala, eu sou a mãe, eu sou a profissional tal. Não, quem é você, né? Quais são os seus valores, quais são os seus gostos, o que te move, o que te faz vibrar. Isso é você, isso é o seu ser. Então, por trás de todos esses papéis que a gente vive, todos esses papéis que a gente tá passando, né? No relacionamento, no trabalho, com os filhos, tem lá você. Eu tô com uma mão só, que a outra eu tô segurando o celular. Então, imagina que aqui tem o eu, né? Aqui eu tô representada. É uma pessoa. A minha pessoa, o meu ser único. Mas, junto com este ser, eu tenho também a mãe, né? Eu sou mãe. Então, eu tenho junto a mãe. Junto da mãe, eu tenho a filha. Se eu existo, logo eu sou filha, não é? Eu sou casada, como se fosse um relacionamento. Eu tenho a pessoa relacionamento, no meu caso, esposa. E eu sou uma mulher, né? Independente de eu ser, né? O meu ser, eu sou uma mulher. Então eu tenho a pessoa mulher aqui. O que eu gosto de fazer, os meus hobbies, tá bem relacionado com o meu ser. Mas ele também é um papel. Eu tenho um papel de irmã, eu tenho um papel de nora, eu tenho um papel de amiga. Então, nós somos todos esses papéis. E eles precisam estar conversando entre eles. Por quê? Muitas vezes a gente está na posição errada, como eu falei lá no começo. A gente não está na posição de mãe falando com os nossos filhos. A gente está, de repente, na posição de amiga, né? Claro que você vai ser amigo, confiar, né? O seu filho vai confiar em você, vai conversar, dependendo da relação que você estreita com ele. Mas é diferente de você se colocar na posição de amiga do seu filho. Quando você é só amiga dele, você quer ser uma amiga dele, você muda até a sua linguagem. Você conversa de igual, da mesma maneira com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa? É a mesma forma que você conversa com ele? É a mesma forma que você conversa com o seu filho, com a sua filha? É a mesma maneira que você conversa com os seus pais? Isso são os papéis. A gente conversa de maneira diferente. A gente não conversa da mesma maneira com o pai, com a mãe, né? com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa amiga. Cada um a gente conversa de uma maneira, cada um a gente se comporta de uma maneira. Quando a gente está na nossa posição errada, quando mãe,
né? Eu, sendo mãe, não estou no meu papel de mãe e deixo o meu papel de amiga agir com o meu filho, ele não me vê como uma autoridade, ele me vê como uma amiga. E ele pode até falar de uma maneira que, de repente, não é como uma mãe gostaria que o filho falasse. Eu não tô falando no sentido de respeitar, né? Porque a comunicação respeitosa é válida para todos, mas, mesmo assim, cada um fala de uma maneira mesmo. Cada um tem uma linguagem, uma forma de se comunicar. Todos esses nossos papéis, eles são influenciados. Eu tô aqui com o meu roteirinho, né? Eu sempre gosto de trabalhar olhando o que eu vou conversar com vocês. Todos os nossos papéis, eles são influenciados pelas nossas crenças, pelos rótulos que nós recebemos. Então, se você acredita, se você recebeu a crença que para você ser uma boa mãe, você precisa ser amiga do seu filho, então você vai deixar que esse papel de amiga fique ali no lugar. Nós, mulheres, crescemos até por uma questão de sociedade, de repetição, de história familiar, vendo as mulheres cuidar da casa, as mulheres cuidarem dos maridos, né? E é uma linha muito tênue sobre você cuidar do marido como mulher e você cuidar do marido como mãe dele. Isso, oi, tudo bem? Então, isso faz muita diferença. Porque quando você vai conversar com o seu marido, então você tá lá conversando com ele, e aí você gostaria que ele te ajudasse em casa. Olha, com a educação dos filhos, ou te ajudasse com alguma coisa em casa. Eu tô falando sobre os papéis, tá? Eu não sei se você... Sobre os nossos papéis, o nosso ser mãe, ser irmã, filha, nora. Eu não sei se você já conhece sobre isso. E eu tinha vindo aqui falar uma vez na live e fiquei de voltar. Então, estou aqui. Então, quando você vai conversar com o seu marido, se você não tem bem estabelecido que quem vai conversar com ele, aqui estão os papéis, né? Quem vai conversar com ele é a esposa. Se você permite que o papel de mãe esteja no lugar da esposa falando com o marido, você vai fazer uma comunicação com ele como se você estivesse falando com o seu filho. E olha, é muito comum a gente conversar. Oi, Lê, tudo bem? A gente conversar com os nossos, né, maridos, esposas, namoradas, em uma posição de mãe. É um dos casos mais que a gente vê, né, nos tratamentos, nas avaliações. Obrigada. Então, isso é muito comum. Então, quando você vai fazer um pedido, o marido e a mulher, eu vou falar marido e mulher, mas você entende como um casal, tá? O marido e a mulher, eles estão na mesma posição. Então, você fala de igual para igual. Você não manda, né, nenhum um no outro, né? Nem o marido na mulher, nem a mulher nem o marido. Então, quando você vai solicitar que ele te ajude em casa, você não vai falar assim, olha, né, de repente uma posição de uma mãe fala, olha, faz isso, você tem que fazer isso. Quem fala isso é a mãe. E a gente normalmente fala isso, né, em casa. Olha, faz isso, você tem que fazer aquilo. Não, eu não posso, como uma esposa, falar isso para ele. Você tem que fazer. Quem fala isso normalmente é uma mãe. Então, a gente precisa ajustar. Primeiro, a gente precisa identificar. A gente tem que identificar se a gente está agindo dessa maneira. Será que eu sou mãe do meu marido? Aí eu tava falando antes, vocês ouviram, né? Será que eu sou amiga do meu filho ao invés de ser mãe dele? Será que eu estou na posição de mãe da minha mãe? Quando a gente fala com a nossa mãe, por exemplo, com o nosso pai, a gente tem uma posição diferente. O pai e a mãe, a gente não tá na mesma linha que eles. E a gente fica diferente. Então, a gente fala de uma maneira diferente com eles. Então, será que quando eu vou dar algum conselho, falar alguma coisa para minha mãe, eu falo como se eu tivesse mais autoridade do que ela? Mãe, você tem que fazer isso. Ou mãe, será que a gente não tá invertendo? Eu até coloquei, ontem foi o dia dos avós, né?
Eu coloquei lá nos stories, perguntando se influenciava, né? Como é que era a relação dos avós. Se tinham avós, né? Que isso influencia muito, muito mesmo, viu? Se tinham avós que agiam como pais com os filhos, né? Então, ao invés de serem avós, eles se colocam na posição de pais. E a maioria respondeu que não, que a relação tá tudo bem. Só que, no começo, eu tinha feito uma outra pergunta se as mulheres tinham tido apoio, né, no pós-parto. Quando elas falam que não, e alguma delas me colocaram no direct ali que, tanto na pergunta que eu fiz lá também, né, se alguma coisa que os avós tenham feito que tenha tirado ela da posição de mãe, quanto no próprio direct, falando que os pais e os sogros, né, mais a sogra e mais a mãe, tiram a autoridade da mulher assim que o bebê nasce. Quando ela faz isso, é que essa avó está se colocando no papel de mãe. Ela não está se colocando no papel de mãe da mulher que teve o bebê. Então, assim, eu tenho a avó está sendo... A avó é minha mãe. Então, a minha mãe, quando eu tenho um filho, ela tem que ser a minha mãe. E como que ela vai ser a minha mãe? Cuidando de mim, me perguntando se está tudo bem, zelando, como faz um papel de uma mãe. Quando ela faz isso com o meu bebê, com o meu filho, né, no caso da minha filha, ela não está dentro do papel dela de avó. Ela está dentro do papel dela de mãe com o neto. E isso é uma invasão de papel, é uma invasão de espaço. E tira a autoridade, tira a força que essa mulher precisa. Deixa eu ver quem entrou aqui. Oi, tudo bem? Ela tira a força que essa mulher precisa, esse espaço que essa mulher precisa desenvolver como mãe. Então, é muito sutil. Ninguém faz isso de propósito. Tudo bem? Ninguém faz isso, a sua sogra, a sua mãe, ela não invade o seu papel de mãe, né? Ela não sai do papel lá de avó, ela deveria ser só avó do neto, mas ela age como uma mãe. Ela não faz isso de propósito, ela também não sabe ser vó. Eu falo, né, eu gosto de imaginar que é como uma aluna nova que está chegando numa escola. Ela precisa se enturmar. Ela precisa ser aceita. E nem sempre é rápido, né? Nem sempre é fácil. Ela precisa estar ali no pertencimento. Então, o papel de avó, o papel de mãe, ele não é de um dia para o outro, ele é construído. Então, quando essa avó tá lá cuidando do bebê como mãe, ela tá fazendo o melhor dela, mas ela tá tirando o espaço dessa mãe. O que a gente faz? Começa a ter um certo atrito, porque essa mãe começa a se sentir inferior, essa mãe começa a achar que ela não é capaz, essa mãe começa a sentir medo, insegurança. Ela precisa se colocar no papel de mãe e devolver esse papel de avó. Olá, tudo bem? Voltei com o assunto dos papéis, viu, Thaís? Falei que eu ia voltar. Tá baixo aqui, dá pra acreditar? Eu vou até colocar aqui pra carregar, pra não ficar sem bateria. Meu tripé caiu já também. Então, deixa eu colocar aqui pra carregar, pra não ficar sem bateria. E essa inversão de papéis, né? Não é que o outro... Deixa eu ver, acho que eu coloquei. Deixa eu sentir aqui o tremer se ele foi carregando. Acho que foi. Essa questão de um invadir o espaço do outro, né? Trocar de papel. Muita gente fala assim, mas essa pessoa pegou meu espaço. Não, normalmente a gente permite que essa pessoa... Aí entra o poder da autorresponsabilidade, né? A gente deu uma piscada mesmo. Olha, eu tava com 50%, mas eu ligo live, eu ligo pra dar aula online, né? Que eu dou aula online. E eu preciso estar com a minha bateria quase 100%, porque ela cai muito rápido, muito rápido. Eu entrei aqui, eu tava com mais de 50%. E eu acho que tá carregando, não sei. Coloquei aqui pra carregar, até tirei meu... Eu não consigo ver a bateria aqui. Então,
É que eu tava falando aqui, que a gente tem que trazer para nossa responsabilidade. Então a gente tem que analisar quem a gente é, quais são os nossos papéis. Então o meu, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou mulher, eu sou pessoa. Eu preciso pegar esses meus papéis juntos, colocar eles para conversarem entre si e cada hora agir de uma maneira. E eu não permito, né, numa questão de, como é que eu posso dizer, não é com uma arrogância, tá, de não permitir, mas eu não permito que outra pessoa invada o meu papel. Então, eu sou mãe, eu tenho que assumir o meu papel de mãe. E aí a gente entra num outro assunto junto, é que como que muitas vezes a gente não consegue fazer isso? Eu não tenho voz para virar para minha sogra, para minha mãe e falar, não, eu que vou fazer isso com o meu bebê, é o meu papel. Porque aí a gente entra num outro assunto que eu não vou falar, mas eu só vou citar o porquê que a gente faz isso, e normalmente é pela nossa criança interior. A nossa criança interior, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, e normalmente ela se sente assim, se eu falar isso pra minha mãe ou pra minha sogra, ela não vai gostar de mim. Não como um adulto pensante, mas como nossa criança pensante. Ela fala, eu não posso falar isso pra minha mãe, porque se eu falar isso pra minha mãe, ela vai deixar de gostar de mim. Então a gente vai ficando nesse papel. Só que quando a gente não se coloca no nosso papel exato, e a gente permite que essas outras pessoas fiquem lá usando o nosso papel, a gente não flui. Vou falar em energia, uma energia parada. A gente fica ali parado, a gente não consegue ser dono das nossas ações, ser dono das nossas decisões. A gente fica lá dependente do carinho, a gente quer tomar uma decisão e não consegue, a gente quer colocar um tipo de educação para os nossos filhos e a gente não consegue. Então, é importante a gente entender muito. Eu falo isso muito, é muito importante, porque é muito importante mesmo. Oi, tudo bem? A gente entender sobre os nossos papéis e a gente colocar eles em ação. Então, o que mais que eu coloquei aqui? Eu tava falando, né? Que a gente muitas vezes pode ser mãe do marido. Aí, ó, a mãe dando bem, né? Você com a Carol fala muito sobre isso, sobre relacionamento, sobre a sexualidade. E isso é uma coisa que influencia na parte do papel. Quando a gente é mãe do nosso marido, é difícil a gente voltar a enxergá-lo como nosso parceiro. A gente fica ali na posição de mãe. Então a gente perde aquela admiração, a gente perde aquela questão, né, da mulher admirar o homem. Então a gente tá num papel errado, a gente tá lá como mãe dele. E aí o que acontece? A gente não quer ter relação com o nosso, né? A mãe não quer ter relação com o filho, né? Então é muito difícil dela visualizar isso. Como que a gente consegue fazer isso, né? Eu tô aqui mais uma vez preocupada com a minha bateria, se tá carregando ou não. Como que a gente consegue fazer? O que é legal, eu tenho uma roda, né? Eu trabalho com uma roda pra gente, como se fosse a roda da vida, mas nessa roda eu trabalho os nossos papéis. Então, para cada pessoa, ela vai lá e coloca na roda, igual a roda da vida, eu acho que vocês já conhecem, né? E aí a gente fala assim, coloco lá meu papel de mãe, meu papel de filha, meu papel de esposa, meu papel de irmã. E aí, isso é muito individual. O que é ser mãe pra mim não é o mesmo que ser mãe para você. Existe um geral. A mãe zela, a mãe cuida, a mãe alimenta. Então, existem problemas de quando perde a admiração, perde muito do relacionamento. Perde muito do relacionamento. Relacionamento é feito de admiração. E olha, eu vou falar pra você. Eu tava com uma questão muito, muito importante no meu relacionamento pela posição do meu marido. Eu coloquei ele como meu pai. Então, é como se eu deixava ele falar assim pra mim, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o que lá. E eu falava assim, gente, mas peraí, não, eu tô colocando ele como meu pai, ele não é meu pai. Então, você faz alguma coisa pra mim? Não. Aí eu tava falando no começo que você não viu, né? A nossa forma de se comunicar indica muito pra gente a posição que o outro tá. Então, quando você fala de igual para igual com seu marido, por exemplo,
né, numa posição igual, uma comunicação igual, você consegue perceber que ele tá na mesma linha que você, né? Então, um relacionamento, o casal, ele tá sempre na mesma linha aqui. Se a mulher tá aqui, ela é mãe do marido. Se ele tá aqui, ele é o pai da esposa. Isso é muito comum, muito. É muito comum mesmo. E aí essa mulher começa a perder a admiração, né? Ela começa a perder a admiração do homem ali. Então ela começa a olhar como um pai. Então é importante, voltando lá da roda. Então vocês colocam lá, eu sempre gosto de trazer algum tema, mas mostrar para vocês como vocês podem fazer, identificar, como vocês podem mudar, né? Pelo menos trazer alguma forma de olhar para isso. Ó, ela falou, e como é que eu coloco isso no meu dia a dia? Então, vocês podem fazer uma roda, né, como se fosse a roda da vida, colocar os papéis de vocês, ou vocês podem colocar uma lista. Então, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou nora. Marido tem mania de querer assumir esse papel. Tem que baixar a bola dele sempre. Exatamente, Thaís, é o que eu falei uma hora aqui. Quando eles assumem esse papel, é porque a gente deu espaço. Sabe aquela história assim, espaço vazio no guarda-roupa sempre vai ser preenchido, né? Um espaço vazio, onde tem espaço vazio sempre vai ser preenchido. E é isso. Então, se a gente a gente que deixa eles entrarem nesse papel, entendeu? Então, aí é onde eu falei da autorresponsabilidade. É a nossa pessoa adulta e não a nossa criança. Se a nossa criança interior estiver ali agindo em primeiro, estiver coordenando a gente, vai ser muito difícil mesmo. Então, a gente tem que trabalhar a nossa criança interior, ir lá, acolher, entender. É um processo mais longo, né? Não é tão simples assim. Eu vou alinhar o papel e tá tudo bem. É um processo mais longo. E aí você... não, o meu papel é esse, eu me coloco aqui, então você não vem mais para esse meu espaço, porque esse espaço é meu. Então você vai se relacionar comigo como marido, você vai se relacionar comigo como minha sogra, você vai se relacionar comigo como minha mãe. E aí a gente se coloca na posição e a gente não permite que eles ocupem o papel que não é deles, né? Então aí vocês vão lá, vocês colocam os papéis de vocês e colocam o que representa cada um, né? O que é ser mãe, o que é ser filho, qual é um papel de irmã, qual é um papel de nora, qual é um papel de esposa. E aí você pode observar, de repente eu olho alguma pessoa que é mãe, nossa, eu acho tão bonita aquela relação de mãe, né? Aquela pessoa tem uma relação de mãe tão bonita, então significa que aquele é um olhar que você tem de mãe, né? Então aquele é um olhar que você fala assim, nossa, é isso, ser mãe pra mim é isso. Aí você vai olhar a mesma coisa numa relação de irmãos, né? Nossa, acho tão bonita essa relação de irmãos. Então é isso que tá muito relacionado aos nossos valores, né? Então vocês colocam lá os papéis de vocês e o que significa para cada um de vocês esses papéis. E aí vocês vão olhar para a vida de vocês, né? Vocês vão ver quem vocês estão deixando mais agir. É comum da mãe, assim que se torna mãe, né? Da mulher, assim que se torna mãe, ela deixar o papel de mãe dela tomar conta de tudo. E aí onde ela acaba sendo mãe do marido, mãe da mãe, né? A mãe vai ajudar em alguma coisa, ela briga como se ela fosse a mãe da mãe. As meninas estão aqui agora. Então vocês fazem isso. Aí vocês vão analisar a vida de vocês. De uma forma bem sutil assim. Será que eu estou dentro do meu papel? Né? Será que eu estou agindo conforme aquele papel deveria ser? E aí vocês podem, a partir aquele que vocês admiram, né? Nossa, começaram a brigar aqui, gente. Eu admiro que uma mãe haja desse jeito, eu admiro que uma mãe seja assim. Então aí vocês vão olhar pra mim, será que eu estou sendo assim? Será que eu estou realmente ali no meu papel de mãe? Ou será que eu estou sendo irmã, né, do meu filho, amiga do meu filho? Será que não estou no meu papel de mãe? E aí vocês vão relacionando todos. É um exercício de aprofundamento, é um exercício muito legal e ao mesmo tempo complexo, porque é difícil a gente olhar e a gente falar, isso daqui não tá legal. Eu não tô agindo como esse papel deveria ser. E a partir disso, vocês vão começar a olhar um pouquinho diferente para essas relações.
vocês vão... Eu falei, o processo para se colocar no papel, para trabalhar a criança interior, é um pouquinho mais profundo. Mas dá pra gente começar a olhar devagarzinho. A gente começar a olhar para as nossas relações. Tá bom? Acho que as meninas aqui estão se pegando aqui já. Mas é isso, eu queria ter feito essa outra live. Obrigada, Li, obrigada. O assunto é complexo, eu adoro isso. Eu estudo sobre os papéis. Maria Antonella tem 2 anos e 5 meses, tem 2 anos e 1 mês praticamente que eu estudo sobre papéis. Muita coisa, para vocês terem ideia, eu tô conseguindo agora colocar em prática na minha vida. E assim, é estudar e reestudar, observar e reobservar, tá sempre olhando. A gente tá toda hora mudando de papel. A gente precisa conversar entre os nossos papéis, colocar o nosso papel de mulher para conversar com o nosso papel de mãe. Perguntar uma pra outra, você não acha que você tá ficando muito... Uma conversa lá dentro de você. Você não acha... Dica de livro? Olha, eu tenho um livro aqui, mas eu não sei falar o nome. Eu vou deixar escrito lá embaixo da hora que eu colocar no IGTV, tá? Ele fala até uma dinâmica lá pra fazer sobre a criança interior, não, sobre os papéis. E aí vocês vão pegar os papéis lá de mulher, falar, olha, né, pega um bonequinho, pega na cabeça lá, pega 2 canetas, né, pega suas mãos e fica conversando. Olha, você mãe, tá invadindo muito meu espaço de mulher. Como é que a gente pode alinhar isso daqui? Você não acha que eu preciso um pouquinho mais de espaço, né, do meu espaço de mulher? E sempre vai ter ganho, sempre vai ter perda, né? Quando a gente é mãe o tempo todo e a gente precisa ser um pouco mulher, não mulher de relacionamento, mas no meu caso eu sou a mulher, eu preciso diminuir um pouco o meu espaço de mãe. Então, por exemplo, elas estão aqui, né? Um exemplo assim. Se eu deixar elas brigaram aqui do meu lado, mas eu estou aqui, a Daniela profissional, a Daniela mulher aqui falando com vocês. Se eu deixar o meu papel aqui de mãe tomar conta de mim agora, o que eu ia fazer? Meninas, parem de brigar, meninas, o que tá acontecendo? O que houve? Eu tô deixando a minha mãe, né, meu papel de mãe. Não, constelação é muito, constelação é muito. Eu constelei uma vez, né, eu fiz uma constelação e foi onde eu vi, olha só, né, falando da constelação. Fui constelar por uma questão do meu trabalho e eu não, né? A gente percebeu ali na constelação que eu estava sendo mãe no meu trabalho. Então, a gente escuta muito, eu sou mãezona, eu gosto de carregar todo mundo no braço, minhas clientes, né? Minhas clientes eu sou mãezona delas. Não, a gente tem que ter postura de profissional, a gente não pode ser mãe delas. E eu estava sendo mãe no meu trabalho. Eu estava pegando tudo pra eu cuidar, inclusive, assim, cuidar de ter carinho ali pelos pacientes, que são coisas diferentes, mas aquele cuidado de mãe com eles. E tava sendo mãe porque eu sou sócia do meu marido, né, no trabalho, e eu tava sendo mãe dele lá. Então, e eu fiz a minha constelação tem 1 ano e pouquinho. E nesse 1 ano e pouco, muita coisa ainda reverberando, muita coisa ainda vindo aqui. Agora a gente tá ajustando muita coisa. Você fez com a Nath, que legal. A Nath falou, ela fez, né, a constelação. Amanhã, às 10 horas, eu vou estar com a Nath lá no espaço dela, conversando sobre o puerpério também, tá? Se vocês quiserem ir lá, a Nath é um amor, né? E é isso, então assim, às vezes a gente faz, pra você, né, vocês falaram, eu tô 2 anos e meio praticamente estudando sobre isso, e até hoje tem coisa que fala, nossa, me caiu a ficha agora disso, meu Deus. Então não é de um dia pro outro, a gente tem que estar olhando isso pra toda hora, a constelação ajuda demais. Eu tô conversando também com uma outra consteladora, né, pra gente fazer uma live aqui. A constelação é maravilhosa, gente. Eu nunca fiz constelação. A constelação é muito legal, muito. Eu gosto muito dos conceitos, eu uso muito conceito. Eu tô fazendo um curso, não é de constelação, não é pra eu me formar como consteladora, mas um curso de autoconhecimento e ela é consteladora. Gente, olha, é maravilhoso. Essa questão, quando a gente alinha, quando a gente coloca cada um no seu papel,
né? E a constelação fala muito disso. Quando a gente coloca cada um no seu lugar, as coisas fluem de um jeito, mas assim, é incrível, é muito legal. A culpa, sabe a culpa materna? Sabe aquela coisa assim, ai, meu Deus, eu sou mãe, mas eu deveria estar fazendo isso. Não, peraí, você não precisa estar sentindo culpa, porque agora não é a mãe que deveria estar ali. É a mulher, é a profissional. Até a culpa materna diminui. Eu fiz quando eu tava grávida do meu segundo. Que legal, que legal. Constelação, e a constelação também, né? Constelação não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. Dependendo se for pra a Dani Silva. Mas tem um curso de. A Silvares, né? Dani Silvares. Ah, ficou separado Silvares aqui. Ela tem um curso, Ela tem. A Dani Silvares é outra maravilhosa que fala de constelação. E aí a gente vai alinhando. Quanto mais a gente alinha esses papéis, quanto mais a gente coloca cada um na sua posição, mais as coisas fluem, como eu tava falando da culpa materna. A culpa diminui porque você entende que o seu papel de mãe, quando você acolhe a sua criança ali interior, que também tá relacionado com a parte de constelação, o estudo da criança interior, você entende que você tá fazendo o que o seu papel tem que fazer. Então, se você precisa, ninguém tá falando, eu não tô falando sobre a gente não agir com respeito. São coisas diferentes, né? Respeito, uma comunicação empática, uma comunicação de respeito sempre tem que existir em todos os papéis, inclusive de você com você. Quando eu falo que eu vou conversar a Daniela mulher com a Daniela mãe, eu preciso ter respeito entre as duas. Eu preciso ter empatia entre as duas, né? Que bom, que bom. A gente precisa marcar também uma hora de fazer um papo, né? Sobre isso. Né? Falar sobre essas questões que vocês trabalham aí, você e a Carol falando bastante da sexualidade, essas coisas de papéis, influencia muito, muito mesmo. Então, eu preciso ter respeito, né? E essa em relação, falar com respeito sempre vai existir. Mas quando você coloca cada um no seu papel, eu tô no carregador aqui, mas eu acho que não tá funcionando muito, não. Então é isso, gente. Eu vou parar aqui porque eu tô com medo agora de novo de cair. E se cair, eu acho que ele não grava. E eu queria muito deixar gravado pela segunda vez. Porque a segunda vez que eu venho falar sobre isso aqui, eu perdi até meu filtro aqui, a hora que ele caiu. 5:30 da tarde, quase 6 horas, ficar sem filtro não dá, né, gente? Deixa eu colocar um filtro aqui. Não era esse, não. Oi. Aí. Não, ó, a menina tá sem roupa aqui, quer aparecer. Mãe, olha, não dá, né? Não tem jeito. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto complexo, é um assunto maravilhoso, é um assunto que eu gosto muito mesmo, faz muita diferença pra gente como mulher, pra gente como pessoa, pra gente na maternidade. E eu espero que tenha ficado claro. Eu vou voltar a falar mais disso. A gente pode ser em live, pode ser nos stories ali, pode ser nas publicações também, tá bom? Obrigada a vocês que estavam aqui conversando comigo, interagindo. É muito gostoso. É muito bom quando a gente tá aqui e vocês estão conversando, a gente tá fazendo troca. Eu acho que o gostoso da live é isso. É a gente fazer essa troca aqui na hora, né? Porque senão a gente fala, grava um vídeo, a gente fala sobre o assunto e tá bom. Mas a live eu tenho gostado muito de fazer, por essa questão de a gente fazer essa troca, tá bom? Um beijo em todas vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Eu vou encerrar. Muito obrigada pelos corações, porque a gente sabe que quanto mais corações o Instagram ajuda a gente aí a entregar para mais pessoas. E aí, se vocês quiserem, mandem aí para quem vocês acham que é legal escutar sobre esse tema aí. Manda aqui no aviãozinho também, tá bom? Um beijo, eu vou encerrar aqui para deixar salvo e depois eu deixo lá no IGTV. Até mais, gente. Deixa eu encerrar aqui.